Oi pessoal, sejam bem-vindos à 15ª videoaula de circuito zoom. Nessa videoaula nós vamos ver sobre o Teorema de Norton, que é um teorema muito semelhante ao Teorema de Thevenin. Tanto que eu deixei até o equivalente de Thevenin aqui do ladinho, né? Esse circuito aqui do ladinho, para a gente poder observar semelhanças e ver quanto que os dois são parecidos. Porque o uso de qualquer um deles é literalmente o mesmo, simplificar um circuito para a gente poder fazer testes em cima de um resistor. No caso do Teorema de Thevenin, a gente fazia o teste nesse resistor daqui. No Teorema de Norton, a gente vai ter um circuito basicamente nesse formato daqui. Os testes nós vamos fazer em cima desse resistor daqui. Então, esse aqui é o equivalente de Norton. Então, para a gente obter esse circuito daqui, a gente vai precisar apenas de dois dados, que no caso, a corrente de Norton e a resistência de Norton. E a resistência de Norton é literalmente a mesma coisa da resistência de Thevenin. Para a gente conseguir ela, a gente vai fazer a mesma coisa, que no caso seria copiar o circuito, substituir aqui ó, o resistor que a gente está querendo analisar por um circuito aberto, substituir a fonte corrente também por um circuito aberto e a fonte de tensão por um curto-circuito. Então vai ficar isso aqui. E para a gente calcular é literalmente a mesma coisa, tanto que no final você vai ver que a gente fez os mesmos passos e chegou no mesmo número. Então a gente vai juntar esses dois que são em série, ficando desse jeito daqui. Agora esse daqui e esse daqui ó, eles estão em paralelo, então a gente vai juntar os dois, que vai dar então 7/8, que vai dar esse valor daqui ó. Agora, redesenhando vai ficar dessa forma daqui ó. Agora, como esses dois aqui ó, eles estão em série, eu vou juntar os dois, o único resistor que vai ficar dessa forma daqui. Redesenhando ficou assim, então o único resistor que sobrou é essa aqui, que obrigatoriamente é a nossa resistência de Norton. Aqui eu fiz de uma forma um pouco mais apressada, porque foi a mesma coisa que a gente fez na última videoaula. Caso você não tenha visto, eu recomendo você assistir antes de ver essa videoaula daqui completa, porque os passos são literalmente os mesmos. Até o requisito para a gente usar esse teorema daqui é o mesmo também. Então, copiando essa parte de cima para essa parte daqui, a gente já encontrou a resistência de Norton. Então a gente pode colocar ela aqui, ó, ficando dessa forma daqui. Agora, para a gente calcular a corrente de Norton, é onde vem a diferença, porque a gente não vai substituir por um circuito aberto, a gente vai substituir por um curto-circuito. Então, substituindo aqui, ó, o resistor por um curto-circuito, a gente vai ter isso daqui, ó. E a corrente que vai estar passando do A até o B, olha aqui, ó, do A até o B vai ser a nossa corrente de Norton. Observa que a setinha tá para cima aqui, então a gente tem que calcular daqui, do A até o B. Se a gente estiver calculando do B até o A, a gente vai ter que inverter essa setinha daqui, ó. Elas são ao contrário, porque olha aqui, ó, faz sentido, né? A corrente que tá passando aqui, ó, se aqui fosse um curto, a corrente que tá passando aqui, ó, vai do A até o B, tá vendo? Por isso que a gente calcula, então, do A até o B, virada para baixo, é a corrente virada para cima. Então a gente só precisa calcular essa corrente que tá passando aqui. Eu vou até colocar aqui, que era a corrente de Norton. Pra gente calcular isso, eu também vou usar a análise de nós. Então, para usar a análise de nós aqui, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na última videoaula. Eu vou colocar o GND aqui embaixo e vou converter essa fonte real aqui, ó, de tensão em uma fonte real de corrente. O que vai ficar desse jeito aqui. Agora a corrente vai ser 10 dividido por 1, que vai ser 10, né? 10 amperes. E o resistor aqui vai continuar sendo de 1 ohm. Agora, com esses dois aqui, ó, eles estão em série, a gente pode juntar eles para a gente diminuir um nó aqui, né? Porque o nosso objetivo aqui na análise de nós, antes da gente realizar ela, a gente pode diminuir o máximo de nós que a gente conseguir. Então esses dois vão virar um de 7. Agora a gente tem o que? O nó A e o B aqui, ó. Como a gente substituiu por um curto, eles vão ser o mesmo, né? Eu vou então apagar o nó A aqui. E vou colocar aqui em cima, eu vou chamar aqui em cima de nó C, só pra gente não confundir os nomes. E o B, ele tem 0 volts, né? Porque ele é o terra. Agora, diferente da última vez, aqui vai estar passando corrente. Então, antes de fazer as equações, eu vou definir as correntes de cada um dos resistores. Então, vou colocar essa daqui, a corrente está para baixo, essa corrente daqui também está para baixo, e essa aqui, ó, também está para baixo. Agora, é só usar a lei de Kirchhoff das correntes. Então, o que está entrando, que é o 10 amperes, mais o 4 amperes, vai ser igual ao que está saindo, que é essa resistência daqui, né, que no caso é C dividido por 1, mais essa corrente daqui, ó, que no caso é C dividido por 5, e essa corrente daqui, que também é C dividido, só que por 7, né. Então, eu cheguei nessa equação daqui, agora basta resolver como uma equação normal, né. Então, eu vou juntar primeiro esse 10 com esse 4, que ficou dessa forma. Agora eu vou multiplicar todo mundo por 5 pra gente acabar com essa fração daqui, ó. Então vai ficar 70 igual a 5C. Agora como eu multipliquei aqui por 5, corto 5 com 5, né, ficando apenas C. E esse daqui, como eu não corto nada com nada, eu vou escrever 5C dividido por 7. Agora, como tem uma fração aqui dividido por 7, vou multiplicar todo mundo por 7 também, para acabar com essa fração daqui, ó. O que vai dar 490 igual a 35C mais
7C. E agora o 7 que eu vou multiplicar aqui em cima vai completar com o de baixo, né? Então vai ficar apenas 5C. Agora a gente pode juntar todos esses Cs daqui, o que vai dar 47C. Agora esse 47 que está multiplicando C, eu passo para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter que C é igual a 490 dividido por 47. E fazendo isso aqui na calculadora, a gente vai obter aproximadamente 10,4255. Então essa aqui é a nossa tensão do ponto C, que é essa tensão daqui, ó. Agora, se a gente tem a tensão daqui de cima e daqui de baixo, que é zero, a gente pode calcular a corrente que passa nesse resistor daqui, que obrigatoriamente também é a corrente que está passando aqui embaixo, ó. Então, o que a gente vai fazer? Dividir a tensão pela resistência aqui dele. Como a corrente aqui, ó, a corrente está para baixo, a tensão ela está para cima, né? Se a tensão está para cima, vai ser final menos inicial. Então, o 10,42 que a gente achou lá, menos zero. Então, a tensão dele é o próprio 10,4255 dividido pela resistência, que vai ser 5. Aí a gente vai encontrar 2,0851, que vai ser a corrente que está passando nesse resistor daqui. Só que como a corrente que está passando aqui não vai mudar quando chegar para cá, então quer dizer que a corrente de Norton aqui, ó, ela é esse valor daqui que a gente acabou de descobrir. Então a gente pode substituir ela aqui, ó. Substituindo, a gente chega nisso aqui, ó. Isso daqui é esse circuito daqui de cima, só que resumido, utilizando o teorema de Norton. Então, qualquer teste que eu for fazer nesse resistor daqui, ó, eu posso fazer aqui e os resultados que eu obter vão ser os mesmos resultados daqui. Tanto a potência, quanto a voltagem, quanto também a corrente que vai estar passando aqui nele. Porque fazer testes desse circuito aqui, que é maiorzinho, vai ser um pouco mais trabalhoso. Só que a gente resumir nesse circuito daqui, ó, vai ser um pouco mais fácil da gente lidar com esses testes, né? Literalmente os mesmos objetivos do teorema de Thevenin. O teorema de Norton é só uma forma diferente da gente desenhar o circuito. A gente pode fazer tanto dessa forma daqui, quanto dessa forma daqui. O intuito ou o objetivo da gente estar desenhando assim é simplesmente o mesmo, facilitar testes em cima de algum resistor ou de alguma parte do circuito, né? Não precisa necessariamente ser um resistor, pode também ser parte de algum circuito. Se eu quisesse, eu poderia falar que o nó B ele tá aqui, ó, e o nó A ele tá aqui, ó. Então aí essa parte inteira daqui seria a parte que a gente retiraria, né, quando fosse calcular a resistência de Norton. Ou se eu quisesse, eu podia também falar que o nó B ele tá aqui, ó, e o nó A ele tá aqui, ó. Então eu tiraria essa parte inteira daqui, tá vendo? Então, esse foi o teorema de Norton, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.